mais velha até agora. Ainda nesse vídeo a gente vai ter um código que dá a entender que o Joshua não era pra ser uma das vítimas do Gooby, mas acabou se tornando. Abre aspas, Joshua queria saber mais do que deveria, e olha onde isso levou. Eu teorizo que o Joshua ficou curioso com a onda de desaparecimentos e talvez tenha tentado descobrir o que estava acontecendo. Toda essa curiosidade dele acabou criando um senso de heroísmo dentro dele, que fez ele se enfiar onde ele não devia e acabou sendo sequestrado também. Fora que o Joshua era bem mais velho e, como a gente notou, 14 anos não é o foco do Gooby. Nesse vídeo, a gente deveria aprender sobre comida, mas não é o que acontece. Quando a gente olha o vídeo, ele é um completo glitch, e boa parte do que aparece são só frases que a gente já viu ao longo da série. Dentro dessa... Vendo esse diálogo, o Gooby estava claramente tentando enganar mais alguém, e ele conseguiu. Tina Nelson é a 7ª raptada, e ela é apresentada em meio às piscadas de tela. Ela foi sequestrada em 27 de janeiro de 2024, e nesse vídeo a gente também vai ter uma menção a uma das primeiras IAs criadas pela humanidade, o Truco, que se trata de uma máquina de xadrez que já usava uma espécie super experimental de IA. No caso, a gente vê uma foto de 2 pessoas jogando. São elas, González Torres e Norbert Wiener. O impressionante dessa menção é que essa IA foi criada no século XVIII. Essa série também faz outra menção a inteligências artificiais. Em algumas partes dessa série, a gente vai ter algumas menções ao livro I Have No Mouth and I Must Scream, um universo onde a raça humana foi praticamente dizimada, e os poucos humanos que sobraram ficam à mercê de uma IA chamada AM. A série faz menções a inteligências artificiais antigas e a um mundo destruído por uma IA. No início do vídeo sobre comida, a gente descobre que o Gooby foi criado em 25 de julho de 1951. Todas essas referências seriam a série querendo nos falar que o Gooby é uma IA de fato, mas é aquela pessoa que aparece em pé pra nós e depois dando uma palestra. Eu presumi que fosse o criador do Gooby tomado pela sua segunda personalidade, o próprio Gooby, mas aparentemente a coisa é um pouco mais complexa. Mas antes de eu teorizar o que exatamente é isso, a gente precisa olhar o próximo vídeo, que inclusive é o último até o momento. E o seu nome é... Nesse vídeo, a gente não vai ter o Gooby. Quem apresenta é essa coisa rosa, que já apareceu antes. E assim como a gente não tem o Gooby, a gente também não tem nenhum diálogo. A única coisa que a gente tem são letras soltas. Fazendo uma substituição monoalfabética, a gente chega ao seguinte diálogo. Olá, você pode nos ouvir? Continuo vendo-o piscar no quadro. Acho que ele já tá atrás de nós. Receio que essa possa ser a nossa única oportunidade de chegar até você. Assim que ele descobrir o que a gente tá fazendo... Ele vai bloquear toda e qualquer avenida de comunicação. A gente tá tentando sobrecarregar o sistema. A gente deve ser capaz de impulsionar sem interferência dele. Segure essa barra, querida. Chegamos no próximo episódio. Esse diálogo claramente é um dos pais conversando com uma das crianças. Aparentemente eles estão tentando salvar os seus filhos, e a forma que eles acharam de fazer isso é sobrecarregar o sistema. E no fim desse vídeo a gente nota que aparentemente eles conseguiram. E assim termina o último episódio de Gooby and Friends. E aqui começam as teorias. Apesar de ser extremamente longa e complicada essa série, a história que ela quer passar é bem fácil de entender, mesmo que algumas pontas fiquem em aberto. Em 1951, um programa apresentado por uma IA é lançado nas TVs. Esse programa foi feito para ensinar as crianças coisas básicas, mas com o tempo o seu criador foi perdendo o controle. O criador tinha a melhor das intenções no começo, pelo menos é o que parece. Porém ele tinha um defeito, um estranho desejo por dentes. E como ele fez a IA Gooby aos seus moldes, essa tara acabou indo junto e floresceu com o tempo. O que é curioso nessa série é que ora o Gooby é uma inteligência artificial, ora ele é uma pessoa de carne e osso. E sinceramente eu acredito que isso seja um erro da criação da série mesmo. Dá pra ver claramente que essa série não foi criada pra ser um ARG. No seu primeiro episódio, o Gooby pede informações de um cartão de crédito, coisa que não faz o menor sentido e sequer tem ligação com o resto da série. Eu tenho a impressão que esse primeiro vídeo foi realmente feito pra ser só uma piadinha. Tipo, criançada, pega o cartão dos pais aí e fala o número que tem atrás, kkkk. Mas como esse vídeo ganhou uma boa atenção no Teco Teco, os criadores viram um potencial de transformar isso numa série. Honestamente, eu não sei o que esperar dos próximos episódios de Gooby. O Gooby existe em carne e osso. Aparentemente, ele tomou conta do seu criador. A gente literalmente viu ele dando uma palestra pra crianças. Então, o que é aquela inteligência artificial? E digamos que essa IA é o Gooby real. Quem é aquela pessoa realista com o rosto do Gooby? Aquilo é uma máscara? É uma alucinação? Não, meus amigos. Eu tenho uma teoria pra isso. O criador fala em alguns momentos
momentos que o Gooby tomou conta da cabeça dele. Aquela pessoa de pé com o rosto do Gooby era como o criador se via após ter sido tomado pelo lado podre da sua mente, que infelizmente passou para sua inteligência artificial, o Gooby. Eu acredito que o último vídeo da série seja o último vídeo de fato, talvez. No final, os pais conseguiram fazer aquela inteligência artificial crachar, mas a gente não viu um final feliz. As crianças ainda estão em algum cativeiro por aí. E levando em consideração que esse episódio foi postado há 12 dias atrás, levando em consideração o dia que eu roteirizei esse vídeo, eu ainda acho que falta 1 ou 2 episódios para essa série ficar definitivamente completa. Gooby é uma série que me impressionou muito pela sua complexidade. Ela é muito maior do que parece ser e os seus enigmas são bem complicadinhos de se resolver. Teorizem aqui comigo nos comentários. Me digam o que vocês interpretaram disso tudo. Esse é um dos maiores roteiros que eu já fiz pra esse canal e eu espero de verdade que tu tenha gostado desse vídeo. Não se esqueçam de passar na loja do canal e também de passar no perfil oficial de cortes lá no Teco Teco. Tá tudo aí na descrição. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau. Navegando pelo YouTube, eu sempre achei curioso como a internet cria tendências com facilidade. A gente vê lá atrás as creepypastas, depois vieram os ARGs, os analog horrors, icebergs, que inclusive estão bem ruins hoje em dia. Parece que o povo tá ficando sem assunto e faz iceberg de qualquer coisa, mas enfim. Eu diria que agora, no exato momento que a gente meio que tá sem nada. Nos ARGs que a gente vê, a gente precisa caçar 1 milhão de coisas pra entender os mistérios. Aí se torna bem mais viável e legal assistir alguém que já resolveu do que de fato ir olhar o material original. E os analog horrors, a maioria tá tudo igual. Preto e branco, cara estranha, sustinho de vez em quando e uns 10 minutos seguidos de puro texto. O que faz ser melhor também ver alguém que já resolveu tudo do que consumir o produto original. Nessas minhas buscas, eu notei que existia um mundo de histórias de terror que eu não conhecia, chamado webcomic. Inclusive, obrigado ao Pombo Atômico por ter me apresentado esse. Um inscrito me contou sobre e eu fui atrás. Só que de cara eu vi um monte de canais que já tinham falado sobre isso há um tempo já, inclusive. Só que eu gostei demais dessa ideia de fazer um vídeo de terror sobre algum desenho. E nessas pesquisas do que eu podia fazer, eis que eu me deparo com Gilbert Garfield. E meus amigos, isso aqui me dá calafrios. Olha, eu vou ser sincero, eu tinha um grande preconceito com mistérios, jogos ou ARGs que são assumidamente falsos. Como assim, Ipe? Quando a gente tá falando de um analog horror, tudo que o criador postar no canal dele sobre é canon, faz parte da obra original. Mas se uma outra pessoa postar algo sobre, não é canon, é uma fan-made. Então eu não via sentido em consumir algo que não era canon, não ia me acrescentar em nada. Só que depois do que o Renatos e o Pombo Atômico fizeram, eu vi que por mais que não seja canônico com o conteúdo original, ainda assim dá pra se divertir consumindo e fazer um bom conteúdo sobre. Enfim, Gilbert Garfield. Tu tem nas tuas mãos fitas antigas de alguns episódios que nunca foram lançados do Garfield. As ditas Lost Medias. Só que quando tu vai olhar, são coisas realmente bizarras. Eu até deixo aqui um aviso. Esses vídeos desse canal são pesadíssimos e contém bastante luzes piscantes. Eu vou censurar o que eu achar que precisa ser censurado, mas de qualquer forma, continua por tua conta e risco. Gilbert Garfield é uma estranha combinação do Garfield, né? Com um comediante dublador americano chamado Gilbert Gottfried. Eu acho que agora eu li certo. Olhando no canal, a gente pode ver que tem 7 vídeos sobre esse assunto, sendo uma introdução, 5 episódios do desenho e uma conclusão. No vídeo de introdução, a gente fica sabendo que um amigo do cara que a gente tá acompanhando começou um projeto, e o projeto era construir um arquivo contendo as antigas transmissões do Garfield. Isso que era para uma próxima plataforma que a CBS iria lançar. Depois de dias olhando um monte de fitas das primeiras transmissões do Garfield, esse nosso amigo
amigo achou algumas coisas estranhas naquelas transmissões. Segundo ele, na transmissão de 1987, com o nome de Garfield Vai Pra Hollywood, que de fato existe na vida real, ele achou algumas coisas extras naquela transmissão. E bom, esse nosso amigo passou pro rapaz que a gente tá acompanhando agora essa fita. A última cópia do mundo de Gilbert Garfield and Friends. Ou Gilbert Garfield e Amigos. E ainda por cima, a gravação original tá praticamente destruída. E nessa fita só tem uns cortes do que foi esse episódio caótico do Garfield. O vídeo termina dizendo que o que ele conseguir salvar dessa fita, ele vai estar postando nesse canal. E meus amigos, é agora que as coisas ficam muito estranhas. A graça desse ARG é que ele mistura ARG com Analogior. ARG porque isso tem uma desgraça de mistérios pra resolver, e Analogior porque ele também trabalha naquela estética de fita VHS e tal. Aí, se esse ARG barra Analogior usa das mesmas estéticas de VHS de todos os outros, por que ele é tão legal? Porque ele é diferente. A gente vê vídeos desse tipo surgindo todo santo dia, e todos eles são tipo assim. Tu consegue achar facilmente uns 30 vídeos nessa estética aí, mas tu não acha nenhum que trabalhe em cima de um desenho de forma tão fidedigna. E eu me refiro na animação. A animação desse vídeo lembra demais a do desenho original, sabe? Até que dá pra enganar com um episódio rejeitado mesmo, tirando essa cara do Garfield que era pra aparecer com o Gilbert lá. No primeiro vídeo desse episódio, a gente vê o Garfield papeando sozinho sobre umas coisas bem aleatórias, como por exemplo, te perguntar o porquê tu tá olhando isso, ou sobre o inventor da lasanha. Logo nessa mesma cena, a gente vê o Woody aparecendo na tela e tomando um tiro. E por que isso é tão chocante? Primeiro porque acontece do nada, e porque a animação é muito parecida com o que a gente via no desenho original. No caso, essa área é baseada no Garfield and Friends, e o nome dela é Gilbert Garfield and Friends. E essa semelhança que esse ARG tem com o desenho original é o que tu faz ter uma estranha nostalgia. Tu realmente fica se perguntando, isso aqui aconteceu no desenho? Claro que tu só vai ter essa sensação se tu assistir isso completamente imerso nesse universo. Bom, se não fosse bizarro o suficiente o Woody tomar um tiro na nossa frente, assim que ele cai a gente já consegue ver por que ele foi atingido. Ele foi atingido por um alien que fala italiano. E cara, eu tenho quase certeza que eu já vi esse alien em algum episódio do Garfield. E eu pesquisei pra caramba, mas eu não achei ele no desenho. Talvez a animação seja tão parecida com a original que me fez criar uma falsa lembrança com esse alien? Talvez. Enfim, ele olha pro Garfield e o prende dizendo: tu tá preso, Garfield. Por favor, coloque as suas patas nessas algemas. E logo depois disso, a gente vê o possível motivo do Garfield estar sendo preso. O John aparece com algumas coisas pontiagudas nele. E a cena é num nível Happy Tree Friends de detalhe. Quem conhece essa série sabe do que eu tô falando. E o primeiro clipe de episódio acaba com a casa sendo explodida. Não tem muito sentido. O segundo clipe começa com um cara fazendo yoga, o que dá mais ainda a impressão que esses vídeos foram gravados realmente no meio de uma programação aleatória da TV. Como se estivesse dando um programa de yoga, começou o Gilbert Garfield e volta pro programa de yoga, porque esse clipe também termina com esse mesmo senhor. A gente vê numa tela que o Garfield é procurado, e tem alguém olhando pra isso. O alien diz pra ele que logo eles vão chegar na prisão espacial, que é onde o Garfield vai ficar. Enquanto isso, o Garfield continua falando sobre a origem da lasanha e umas coisas que sinceramente não importa pra nada. Depois dele falar umas coisas sem nexo nenhum, o alien chega perto dele e toca nele, que meio que por um impulso ele solta um fogo que acaba com o alien italiano. O clipe 3 se inicia com o que sobrou do alien sendo jogado no vácuo do espaço. Naquela telinha que a gente viu no início, sai um papel, e esse papel é o mandado de prisão do Garfield. Ele tá sendo preso por ter matado o John, junto com o Woody. No caso, o Woody foi um cúmplice. Tá, então o alien acabou com o Woody e prendeu o Garfield pelo que eles fizeram com o John, certo? Não exatamente. Isso porque esse desenho se passa em 1987 e o crime pelo qual ele tá sendo preso só iria ocorrer em 89, ou seja, 2 anos depois. O alien foi lá pra evitar que isso acontecesse, só que eu só acho que ele chegou meio tarde. Depois disso, o Garfield fala algumas coisas sem muito nexo de novo. Ele comenta sobre um ditador chinês, que eu não vou mostrar a foto porque eu não sei se o YouTube vai encrencar, até um filme chamado Minority Report. Ele cita esse filme, mas como é que ele sabe dessas coisas do futuro? Quer dizer, o filme é de 2002, e o clipe que a gente tá vendo se passa em 1987. Bom, pra essa dúvida o próprio Garfield nos dá a resposta. Ele consegue ter visões do futuro porque ele tem um terceiro olho na testa dele, e ele também mostra que ele tem um quarto olho também, que fica enfiadinho, bem no meio do
Depois disso, ele continua andando pela nave e acha uma espécie de máquina de comida. E é claro que ele chega nela e pede pra ela alimentar ele, só que com a condição que é sem parar de alimentar ele por nada. Só que isso dele ser alimentado sem parar não foi um pedido à toa dele, foi um plano pra ele conseguir fugir da nave. Isso porque o corpo dele fica tão grande que acaba escapando pela escotilha, mas a máquina continua fazendo comida mesmo assim, e ele continua comendo, até eventualmente acabar comendo a própria nave e a Terra. E no meio desse caos inteiro a gente recebe uma possível resposta do porquê que esse Garfield é tão caótico. Ele acaba vendo flutuando no vácuo o mesmo papel do mandato da prisão dele, só que dessa vez ele olha o verso, e no verso dizia que o Garfield não é um gato, ele é como uma anomalia, e que se ele não parasse de comer, ele transformaria a Terra num buraco negro. E dito e feito, a Terra se torna um buraco negro que suga ele pra dentro, e assim acaba o episódio 3. Bom, o episódio 4, o 5 e a conclusão eu vou deixar pra uma segunda parte, isso porque não deu tempo de eu escrever